Olá a todos, graça e paz da parte de Deus, Senhor nosso. Eu estou aqui hoje para fazer um vídeo, né? Estou aqui usando na minha mão uma espada artesanal que foi um irmão que me deu há muitos anos do Japão. Ele trouxe para o Brasil essa espada que ele fez lá. Não chega a ser uma espada do samurai, né? Mas eu tenho como estima essa espada aqui, original. Ele me deu há muitos anos, muitos anos. Eu guardo com recordação. O assunto hoje é Japão, irmãos. Japão. Olha só o título deste vídeo. Aqui o gatinho dá. Ah, dá tchauzinho. O gatinho dá tchauzinho. Lá no Japão, o gatinho dá tchauzinho. Ó, tchauzinho. Saúde, paz, prosperidade. Lilili, lalala. Irmãos, CCB Japão. CCB mente. Eu sei que muitos vão ficar chateados comigo, mas eu quero deixar para vocês bem claro que a intenção é abrir os olhos de vocês sobre as mentiras que foram contadas e as verdades que são expostas à mesa. Primeiro vou falar sobre a nossa visão aqui em Curitiba, no Paraná, sobre a CCB no Japão, Congregação Cristã no Brasil no Japão. Irmãos, vocês sabem que um ministério, uma igreja evangélica, ela tem que prezar por ética, verdade, ética, verdade, ética, verdade, ética, verdade. Aonde está essa ética e essa verdade? Dentro da Congregação Cristã no Brasil e na CCJ, Congregação Cristã lá no Japão. Que na verdade não é no Japão, né? É Congregação Cristã no Brasil, no Japão, porque eles não têm uma autonomia de igreja evangélica no Japão. Porque os conceitos japoneses de amor, felicidade, paz e vida transcendental são totalmente diferentes do Evangelho de Cristo. Aqui em Curitiba, no ano 2002 e 2003, eu assisti cultos na igreja do Santa Amélia e na igreja do Chapinhal, onde veio irmãs do Japão atender culto. E fui à casa de um irmão onde estava tendo uma tocata também, de uns irmãozinhos do Japão lá, umas irmãzinhas lá, organistas, tirim, 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 cabelo comprido, véuzinho, tirim, tirim, tirim. Nossa, mas que maravilha, enchia aqueles cultos, né? Irmão, semana que não vem, não deixam de vir, sábado, vai vir as irmãs do Japão aqui atender. Nossa, aquilo era um espetáculo aqui em Curitiba. Santa Amélia, Chapinhal e uma visita. 2002 e 2003. Foi que eu tive esse contato com irmãs do Japão. E eu estranhei muito, porque eram brasileiras, moças brasileiras, muito bonitas, cabelos compridos, aquela doutrina da CCB. Não falavam nem o japonês direito, né? Lotou aquilo tudo. Até pedi na época para uma moça me trazer um inário em japonês e ela falou que não tinha. E aqui dizia, nossa, a Congregação Cristã no Brasil conseguiu entrar num país asiático que tem suas origens no hinduísmo, no brahmanismo, no shintoísmo, no taoísmo, no budismo, no CCBismo. O Senhor Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. E a mentira vem. E eu achava que no Japão era a obra de Deus estava crescendo, que a congregação tomava conta de todas as ilhas adjacentes, das províncias, né? E eu achava isso. E o que foi que aconteceu? Passaram-se muitos anos que eu saí da congregação, os escândalos do Japão apareceram, e são muitos. Se vocês digitarem aí procurar no YouTube alguma coisa sobre o Japão, vão descobrir os escândalos que aconteceram aí no Japão. E hoje eu me assustei, em parte, porque eu conversei com uma pessoa que eu gosto muito, né? Alguns irmãos na fé em Cristo Jesus que estão no Japão. Eu me assustei muito porque eu perguntei para uma determinada irmã, muito legal ela, uma irmã, eu não vou dizer o nome dela aqui porque é um assunto particular, né? Não vou expor ela agora nesse momento. E essa amada irmã, eu perguntei para ela se tinha umas 100 igrejas aí no Japão. Ela deu risada.
Ela falou que não chega a 30, que ela calcula mais ou menos umas 27. Pode ser que tenha uma salinha ou outra, mas a maioria são casas alugadas e ela não cresce. Irmãos e irmãs, informações para vocês que não conhecem a realidade e que acham que os irmãos que estão no Japão e que estão trabalhando a favor da reforma estão mentindo, que a irmã está mentindo, que o irmão está mentindo, que a fulana está mentindo, que outro irmão está mentindo. A realidade é essa. A igreja do Japão, ela tem aproximadamente uns 35 anos. Aproximadamente 35 anos. E somente no estado na província de Oita, né? Na província de Oita, que é uma província lá de uma ilha adjacente, que tem um culto em japonês. Que realmente houve pessoas batizadas. E que se permanecem no mínimo em 35 anos, 5 ou mais, poucos mais irmãos do que 5 que são japoneses. Os cultos no Japão não são japoneses. Em sua maioria são cultos em português. As igrejas Congregação Cristã no Brasil, lá no Japão, a CCJ, Congregação Cristã no Japão, elas são igrejas que só atendem o interesse dos brasileiros que estão trabalhando lá, que vão para lá para trabalhar, fazer sua vida, ou que optaram por morar lá. É só para isso. Os próprios cooperadores não falam o japonês. E por dificuldades inúmeras, né? Desde culturais até linguísticas. Os próprios cooperadores não falam japonês. Somente em alguma província ou outra que tem um culto em japonês lá, porque realmente há uma pessoa testemunhada ou não, como diz na congregação, que é japonesa. Então tem que ter um culto em japonês, na língua japonesa, né? Nesse caso, a irmandade que fala português não vai, porque o culto é muito chato, eles não entendem nada. Da mesma forma, as pessoas que são japonesas não vão nos cultos em português. Não vão, eles não entendem nada. Não tem quem traduza. Vou contar um relato aqui que ocorreu no Japão, que essa irmã me contou. Que havia uma irmã que era casada com um irmão de administração lá da igreja, e ela, de um certo período da vida, ela se separou do marido, deixou todas as propriedades, os filhos com o marido, tudo, e foi viver a vida dela. E afastou-se da congregação. E aí, nesse determinado interim, no meio termo da conversa, ela conheceu um japonês, se apaixonaram, foram viver juntos e se casaram. E ela casou, e casou muito bem, até de véu grinalda. E com o tempo, ela sentiu vontade de louvar a Deus, ir na igreja, fazer sua oração e tudo mais, aquele ritualístico da CCB, porque ela estava acostumada. E ela começou a conversar com o esposo dela, alguma coisa sobre o assunto, tal, e ele ficou interessado. Esse atual esposo dela, que é japonês, né? Ficou interessado. E nisso, ele tinha a mãe dele que estava muito doente também, uma velhinha, uma senhora mais velhinha, irmã. Eu vou chamar de irmã, mas eu acho que ela não era irmã, né? Ela foi uma visitante da igreja. E ela foi também, foi até de cadeira de rodas. Por quê? Porque quando ele começou a ter interesse para conhecer a congregação cristã, o cooperador local lá resolveu fazer uns cultos em japonês para tentar converter aquele rapaz lá. Mas nem ele ia mais no culto. Eles fizeram os cultos japoneses e ele não aparecia. Em determinado momento, ele foi 2 ou 3 vezes com a mãe e não voltou mais. Porque ele foi com o interesse de buscar uma cura. Porque a mãe dele estava doente, né? Tinha alguns problemas. E foi profetizado para ele cura da mãe dele. Que pessoa preparada que é essa para atender um culto? Aí no Japão, hein? Quem está preparado para quebrar uma tradição milenar, cultural? Com que autoridade divina um brasileiro, um boliviano, um árabe, ou um americano, ou até mesmo um chinês lá perto, tem para quebrar uma tradição oral e escrita que é milenar, muito antiga. Se não for pelo poder do Espírito Santo, e se Deus não estiver no negócio, a coisa não vai. A Igreja Católica foi barrada lá há muito tempo atrás. As igrejas de Assembleia de Deus existem no Japão. São poucas. Agora, CCB dizer que está crescendo no Japão, que Deus faz isso, faz aquilo, e a gente vai descobrir toda a verdade agora, hein? A verdade, hein? Algumas igrejas aí são locais alugados, são espaços pequenos, e a igreja vai mentir.
ancião mentindo aqui em Curitiba, cooperador mentindo, dando falso testemunho. Não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. Que vergonha. 35 anos, aí meia dúzia de batizado. Quem fala mais ou menos português, japonês lá no Japão? Dos cecebistas? Cecebistas, tá? Não é cecebista, cecebista. São os filhos dos brasileiros que moram lá e dos japoneses que moram lá. Porque eles adaptam com as escolas, com a linguagem, tem mais facilidade para aprender o idioma. E assimilam o idioma. Nem eles mais querem frequentar. Culto do adulto, nem pensar. Teve um irmão que me falou que culto do adulto jovem nem gosta. Você acha que jovem em Tóquio, Fukushima e assim por diante, Nagoya, por assim em diante, você acha que jovem vai querer culto CCB lá no Japão? O Japão tem seus bairros, tem suas periferias, mas é um país com uma cultura excelente. Agora, se levarmos para o lado transcendental da coisa, utilizando a visão espiritual, eles são educados a crer na natureza. Eles acreditam muito nas forças espirituais da natureza, que as coisas acontecem em ordem natural. Eles não estão nem preocupados, como a irmã me disse no particular, que um Deus vai vir curar eles, ou libertar eles, ou mudar a vida deles. Que eles têm que prestar o culto a Deus dia e noite, em comunhão com Deus. Existem muitos termos e palavras na Bíblia Sagrada, que estavam no grego e que originou o português também, porque o português, além de ter uma influência latina e neolatina, ele também tem uma influência grega. E muitas palavras em português não batem com o grego original, e nem com o aramaico, nem com o hebraico. Imagina como é que vai fazer uma tradução de palavras e conceitos das línguas originais para o japonês. Tem palavras que não tem nem tradução literal para a linguagem deles. Não tem, e nem fonética. Que feio. 35 anos mentindo para o povo brasileiro. E nós aqui do outro lado do mundo, sem saber o que acontecia, a sombra da lua, a penumbra do sol. Interessante, né? Seria a sombra do sol e a penumbra da lua. Mas é invertido, né? E o que eu digo para vocês? Que complicado, né? E nós aqui comendo com farinha as mentiras que a obra só crescia lá. 35 anos, uma meia dúzia de gato pingado. E se, digamos que essa pandemia dure mais um tempo, que não é a minha vontade, mas se Deus permitir, a extinção virá. E a espada samurai virá cortando, juntas e medulas, ossos, discernindo, e tudo discernindo, sem nada ser discernido, como alguns tentam manipular a palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, que ela separa junta e medula. E ela é apta para discernir o pensamento dos corações. Estou aqui com uma réplica, né? É original, mas não é uma espada de samurai, mas é uma espada japonesa, veio do Japão mesmo. Só tem um gume só, essa não tem dois gumes. Essa aqui é a espada de dois gumes falsa do Japão. Espada CCB. Espero que você entenda que isso aqui não é denegrir pessoa A, B ou C, nem aqueles que morreram lá no passado. Acorde, é para te balançar. Balançar você aí que está do outro lado, aí, escutando esse vídeo essa hora da noite, ou de manhã cedo, ou no seu trabalho, ou lá no Japão. Que Deus abençoe a tua vida. Siga a verdade e a luz. A verdade é a luz. A verdade é a luz. Porque Deus é verdade e luz. Verdade e luz. Aonde há trevas, não há trevas no caminho, não dizia o cântico? Então por que o caminho que foi lá para o Japão entenebrece tudo, escurece tudo e vem com mentiras? Mentiras de cura para as pessoas que estão lá, mentiras de promessas espirituais que não vão se cumprir. Mentindo aqui.
tentando pescar os descendentes aqui. Uma vergonha. Uma vergonha CCB Japão. Eu espero que logo, no Japão, ou nos arredores, surjam mais canais e pessoas que postem mais vídeos, que se possível postem fotos, imagens, eu não sei se a plataforma permite, das reuniões. Eu gostaria tanto que alguém fosse lá numa reunião presencial e tirasse uma foto lá, ou filmasse uma reunião presencial no Japão, para nós vermos aqui que maravilha de obra é essa, né? Em que o gatinho lá sauda vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Paz e graça a todos. Que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus.